Meus amados irmãos, tudo bem? Acredito que esteja bem, porque você está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Irmãos, eu quero aqui ler a palavra de Deus, mas antes eu quero dizer para você que a Bíblia diz a respeito de um homem chamado Salomão, no qual Deus achou por bem constituir ele, colocar ele como um rei. A Bíblia diz que Salomão era um homem muito rico que existia. Mas ali, quando Deus colocou ele como rei, ele não se engrandeceu. Ele agora iria governar uma multidão de pessoas. Ele não ficou soberbo, mas ele falou com Deus. Ele orou a Deus e falou com Deus desta forma, irmãos. Olha a oração de Salomão. Na palavra do Senhor, em 1 Reis, capítulo 3, no versículo 10, ele orou desta forma. Glória a Deus, aleluias. No versículo 9, perdão, irmãos, no versículo 9, até o servo, pois dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Salomão, irmãos, ele preocupou em governar aquele povo, mas na sinceridade, da forma que agradava a Deus. Então ele orou e pediu a Deus sabedoria, para quando ele fosse julgar uma causa, ele discernir, ele entender e compreender entre o bem e o mal, e ele saber julgar aquela causa. Então, irmãos, eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz, aqui mais à frente, no versículo 16, depois você pode pegar a sua Bíblia e ler aí essa palavra, 1 Reis 3, agora no versículo 16, aonde fala de uma causa que foi levada até Salomão para ele julgar. A Bíblia, irmãos, ela diz a respeito de duas mulheres que moravam juntas em uma casa. E aquelas duas mulheres ficaram grávidas. Então, elas deu à luz às crianças. Tiveram os seus filhos. Então, irmãos, a Bíblia diz que quando elas foram dormir, cada uma com seu filho, uma, irmãos, deitou e dormindo, ela ficou em cima da criança e aquela criança morreu. Por causa do peso daquela mãe, aquela criança morreu. E a outra estava com seu filho, dormindo também. Quando foi de manhã, que elas acordaram, ali levantaram, uma percebeu que o filho estava morto. Então, elas sabendo que existia ali aquele rei para julgar esta causa, porque ela ficava assim, sabe? Quando aquela que estava com a criança morta, quando ela acordou, ela pegou a criança morta e foi na cama da outra e trocou as crianças. Pegou a criança viva da outra e colocou a criança morta junto com a outra.
para falar que o morto era da outra. Então, irmãos, quando as duas acordaram, elas ficaram falando, esse é o seu, a outra falava, não, esse aí é o meu, e ficou desse jeito. Então elas tiveram que ir até na presença de Salomão para ele julgar a causa. Então a Bíblia ela diz que elas foram até Salomão e contou a história. Que elas moravam ali na mesma casa e que uma criança morreu durante a noite, né, ali sufocada, e elas estavam querendo que ele julgasse essa causa. Então, irmãos, a Bíblia, ela diz aqui que as mulheres falou com Salomão. Então, elas falaram com Salomão, Senhor, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia, nem teu, nem meu, seja dividido antes. Sabe, irmãos, quando elas chegaram perante Salomão, Salomão pediu a criança morta para ele discernir naquele momento quem era a mãe. Então, quando ele pegou aquela criança, ele mandou que trouxesse uma espada. Então, ele ia julgar aquela causa assim, dividindo a criança no meio, para dar para as duas mães. Mas ele não ia dividir a criança. Ele iria ver qual das duas iria ser a mãe, para ele entregar a criança viva. Então ele fez como que ele iria matar a criança, dividir a criança no meio, porque aquela que não quisesse que matasse a criança, essa seria a mãe. Então, quando ele foi fazer tipo um teste, ele pegou a espada para dividir a criança. Aí aquela que era a mãe de verdade, ela falava assim, Senhor meu, dai para ela a criança viva, mas não mates a criança. E a outra que não era mãe falava, mata ele, divide ele no meio, nem eu e nem ela. Então, naquele exato momento, o rei Salomão discerniu que a mãe era aquela que queria que a criança ficasse viva. Então o rei Salomão pegou aquela criança e a entregou para sua mãe, para a mãe daquela criança, aquela que falava, não, Senhor meu, não mate a criança, deixa ele vivo. Como se ela falasse assim, irmãos, pode dar para ela, mas deixa a criança viva. Aí Salomão entendeu que ela era a mãe de verdade. Agora eu quero te perguntar, na hora de você resolver os seus problemas, as suas causas, você tem tido sabedoria para julgar na retidão da palavra de Deus? Na hora de você julgar alguma causa sua ou de alguém que necessitar da sua ajuda, você sabe julgar sem defender o errado do certo?
Quantas vezes nós passamos por situação, irmãos, que às vezes a gente vai resolver um problema, acaba a gente dando razão àquele que não tem e fazendo injustiça com aquele que está certo. Já está sofrendo, já está na luta. E a gente sem discernimento, sem sabedoria, a gente acaba falando coisas ou fazendo e machuca mais ainda a pessoa ofendida. E como é difícil uma pessoa que passa por humilhação. Mas a palavra do Senhor, ela nos adverte para nós amar a justiça. Para nós amar as coisas certas. O que for certo, nós falar a verdade. E se for algo errado, nós não tampar o sol com a peneira, mas nós falar a verdade. Irmãos, a Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Se passar disso, já é de procedência maligna. Se nós falar uma coisa e voltar atrás, se nós falar mentira, sendo que é verdade, não é mais nós que estamos falando, mas é de procedência do inimigo, fazendo com que a pessoa resolve alguma coisa com mentira, e a mentira entristece a Deus. A mentira entristece a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é, irmãos, como se fosse assim um manual, ou muito mais além do que um manual. Que se nós seguir a palavra de Deus, como ela é, como ela nos ensina, nós trilhamos num caminho certo. E lá no final, nós alcançamos uma coroa de glória que está preparada para cada um. Irmãos, a Bíblia diz que há dois caminhos para nós trafegar, para nós passar nele, e ninguém vai fugir desse caminho. A Bíblia fala de um caminho estreito e de um caminho largo. A Bíblia quer dizer, irmãos, que o caminho estreito é aquele caminho que tem pedras, espinhos, tem lágrimas, tem muitas coisas que nós não queríamos passar, mas para passar nesse caminho estreito, é muitas vezes chorando e outras vezes sorrindo. Mas é o caminho estreito que vai conduzir a pessoa para o céu. É por isso que nesse caminho é difícil para prosseguir. Esse caminho estreito é o caminho que a pessoa sofre por amor da palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, fala a respeito de Paulo, que quando ele teve aquela visão, que ele viu Jesus, ele caiu. Depois, quando ele levantou, Jesus ali falando com ele, Jesus disse para ele que ele iria ver como a pessoa deve sofrer para obedecer a palavra
e herdar a salvação. Então, irmãos, voltando lá, o caminho largo é o caminho que conduz a pessoa para a perdição. A gente vê que um caminho estreito, as coisas é mais difícil. E o caminho largo, a palavra está falando das coisas fáceis, das coisas que desagradam a Deus, das coisas que entristecem a Deus. Mas Deus, ele tem dado oportunidade para todos. Você aí que está ouvindo esta palavra, dá ouvido à palavra de Deus. Aí aonde você mora, tem uma igreja para você congregar. Às vezes as pessoas falam que não precisa de ir na igreja para congregar, que pode servir a Deus dentro de casa, que já tem Deus no coração. Mas não, irmãos. Quantas pessoas que serviam a Deus ali fervorosos na igreja, talvez por um motivo insignificante, deixou de ir na igreja e dizem que está obedecendo a Deus dentro de casa. Não existe isso. A Bíblia nos diz que nós precisamos reunir, cultuar, alegrar, prestar a Deus um culto racional. Um culto que nós estamos ali presentes. Não faça isso, irmãos. Se você está dessa forma, anima hoje. Volta para a sua igreja, para a sua congregação. Os irmãos estão lá te esperando. Os irmãos estão orando pela sua volta. Sabe aquele lugar que você sentava? Você sentava só ali, naquela cadeira ou naquele banco. Aquele lugar está vazio. Mesmo que alguém senta lá, nunca vai substituir você ali naquele lugarzinho. Aquele lugar é seu. Os irmãos estão te esperando de volta. Jesus está de braços abertos te esperando de volta. Volta para o seu lugar. Sabe? Volta para a igreja que você congregou há tanto tempo. Agora está aí dentro de casa. Falando que vai servir a Deus dentro de casa. Isso não existe. Não existe. Vai para a igreja, vai louvar a Deus, vai se alegrar com os irmãos, eles estão orando por você. Eles não vêem a hora de você entrar por aquelas portas que você saiu um dia. Todos os dias eles estão lá te esperando de volta. Tantos que nem servindo a Deus dentro de casa não está, mas voltou para o pecado. Mesmo assim, os irmãos estão te esperando. Jesus está te esperando. Ninguém vai ocupar o seu lugar. O seu lugar vai ficar vazio até você voltar. Até você voltar. E você sabe, irmão, você sabe, minha irmã, você já leu a palavra de Deus. Você sabe que está escrito na Bíblia que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus, ou aquele que abandonou a fé e voltou para o pecado, ele volta para Jesus,
a Bíblia diz que os anjos no céu se alegram pela volta daquela pessoa que saiu um dia e nunca mais voltou. Já pensou os anjos se alegrando pela sua volta? Não se esqueça, o seu lugar está vazio te esperando. E você que ainda não aceitou Jesus, não demore, não demore. Aceita Jesus. Aceita Jesus. Que você vai ver como é maravilhoso ter certeza das maravilhas do Senhor em sua vida. Que o Espírito Santo da verdade, que o Espírito Santo de Deus continua falando no seu coração. Amém? Deus abençoe a sua vida ricamente. Que Deus te conceda o desejo do seu coração. O desejo do seu coração precisa estar no centro da vontade de Deus, para que Ele venha cumprir em sua vida. Deus cuida da sua família, do seu trabalho, cuida da sua vida, te guarda. Aonde você colocar seu pé, que os anjos do Senhor possam estar te guardando. Deus abençoa. Deus abençoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.